Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir o vídeo, mas a gente vai trabalhar hoje algumas revisões como a professora Eunice pediu, e essa revisão vai ser para a turma do sexto ano. A gente vai trabalhar hoje o Egito Antigo, e no capítulo 5 eu vou estar utilizando o livro que a gente usa em sala de aula, do Alfredo Bolos. E vamos também trabalhar um pouco sobre as questões também do Saeb, né? Porque tá vindo a prova aí do Saeb e, como solicitado, a professora pediu que a gente pudesse estar dando uma ênfase nisso aí. Eu vou fazer um acompanhamento com o livro e seria interessante que vocês também pudessem acompanhar aí, que essa aula, essa revisão, né, vai ser disponível para o grupo, para a turma. A gente vai disponibilizar aí para vocês estarem acompanhando. A gente vai trabalhar o capítulo 5, que é o Egito Antigo. A gente vai trabalhar algumas questões da região territorial, a localização. A gente vai ver algumas questões também que remete ao império, aos figura do faraó, que isso é muito importante para a gente se localizar. O Egito Antigo, a gente tem ali o Antigo Império, foi de cerca de 2680 a 2180. Nesse período houve vamos dizer assim, uma grande instabilidade política, onde ocorreu um progresso, tá entendendo? Onde teve a questão econômica para a época, ela foi bem definida, tá entendendo? Então a gente pôde observar que existiu uma evolução muito grande. Após isso, a gente teve o Médio Império, que é ali cerca de 2040 a 1780 a.C. Período em que o Egito se expandiu seu território em direção ao sul. E teve também uma grande intensificação de regiões habitadas ali sobre na região de Núbia, tá entendendo? Apesar da prosperidade material, o Egito ele se enfraqueceu, porque a gente teve uma questão que a gente leva em consideração, que ocorreu batalhas, que ocorreram teve fome, tá entendendo? Inclusive tem até, né, nas histórias religiosas aí alguns acontecimentos importantes e os iquiços, que são povos originários da Ásia Central, atravessaram o deserto e invadiram o Egito e lá permaneceram por 170 anos, dominando toda essa região. E a gente pode observar que esse domínio ele veio se perdurando por muito tempo, que foi quando se aproximou o período do Novo Império, que foi cerca de 1580 a 1070 a.C. Esse período inicia-se com a expulsão dos iquiços, tá entendendo? Os faraós novos do Império se organizaram nos poderes dos exércitos com as cavalarias, tá entendendo? E também foi um período, assim, digamos, de grande expansão territorial, mas que teve seus impasses também, seus declínios, suas brigas territoriais, que foi bem complicado. A gente vai falar também sobre a sociedade e poder, tá entendendo? Que a sociedade e poder egípcia ela mudou ao longo dos séculos. A gente pode observar que o Egito Antigo, as chances de ascensão social eram mínimas. Não se tinha a figura de como a gente vai ver posteriormente na Grécia, onde os escravos de guerra, como é que a gente pode chamar, os clientes, né? Os pequenos proprietários, os pequenos comerciantes não tinham direito de voz naquela época. Mas isso a gente vai ver adiante, quando a gente chegar num momento oportuno para discutir sobre isso. A gente pode entender que quase sempre também no Egito Antigo, os indivíduos eles nasciam e morriam pertencendo a um mesmo grupo social, tá entendendo?
coisa que hoje em dia não é tão diferente. A gente pode observar que a gente teve algumas conquistas, a gente teve alguma evolução ao longo do tempo aqui na nossa sociedade atual, mas naquele tempo isso já perdura há muito tempo. Isso já é uma história bem antiga, tá entendendo que isso vem acontecendo ao longo dos tempos. A gente discute também muito dentro do livro, ela tem uma passagem importante no texto, que é sobre o faraó, entendeu? No Egito, desde as mais humilde camponês até o poderoso faraó acreditava-se na existência de vida após a morte. A gente tem até aquela interpretação de que dentro da história ensinada, a gente observa que a mumificação, né? A questão do faraó, do embalsamento, acreditando que aquele corpo seria preservado para uma outra vida. Então isso é importante a gente frisar isso, que no Egito eles tinham essa cultura. E também era um povo politeísta, tá entendendo? Eles acreditavam também em vários deuses. Eles tinham deuses da prosperidade, deuses da fartura, deuses do amor, tá entendendo? A gente tem aí figuras de Anubis, entre outros, tá entendendo? Para os egípcios, o faraó era mais do que um ser de origem divina, era o próprio Deus, ou seja, eles acreditavam que a figura do faraó, do seu líder, era, digamos, o Deus vivo ali para eles. Então eles acreditavam muito, né? Eles carregavam muito isso aí dentro da sociedade egípcia. E é importante para a gente observar que esse tipo de cultura, ele ainda hoje a gente tem a figura de alguns países, principalmente da região da Ásia, onde se discute muito ainda essa questão dos deuses. Eles cultivam alguns deuses. E, além disso, era considerado o dono de todas as terras egípcias. Por isso recebia impostos e pagos em produtos e acumulavam grandes riquezas. O Império Egípcio ele era muito rico, principalmente na questão de posso dizer, ouro, né? Metais preciosos. Então isso se perdurou durante muito tempo. Os faraós construíram para si era túmulos magníficos, como por exemplo as pirâmides de Kefren, de Cleópatra. Isso é muito importante. Os faraós do antigo império tinham esses nomes e eram parentes entre si, né? Tinha uma linhagem aí, um parentesco onde se colocavam os grupos bem fechados. Eram bem mesmo resumidos, como não tinha ascensão dentro da cultura e da sociedade egípcia. Existiam também a figura dos altos funcionários e os sacerdotes. Tinha a figura aqui no livro, se vocês puderem acompanhar, ele vai falar que tinha o vizir, era a maior autoridade do país depois do faraó, não é? E ele comandava a política, a justiça e ele também comandava a arrecadação de impostos do império para o faraó. Então a gente observa que existia também essa figura, né? Uma hierarquia dentro do Império Romano, dentro do... A gente pode falar do Império Egípcio também, né? A gente sempre teve essa figura do líder primordial, soberano, mais próximo de Deus, se não o próprio Deus, e os seus auxiliares, os chefes, os altos escalões, os primeiros funcionários dos impérios. Existem também os escribas, né? Vai falar um pouco sobre os escribas, que seriam basicamente, por sua vez, ocupar uma posição de destaque, que trabalhavam para o Estado. Eles estavam ali a serviço dos templos religiosos e para o exército, para exercer a profissão de escriba, tá entendendo? E a pessoa precisava estudar desde os 5 anos de idade numa escola especial, onde aprendia a calcular, ler, escrever, ou seja, eles eram pessoas que já vinham sendo preparadas desde o princípio, desde o início, para que fossem bem trabalhados para ocupar esse cargo, ou seja, podia ser uma questão hereditária também, né? Hereditariedade, ficava pronto
justamente para aquela função. Os sacerdotes, eles basicamente executavam os serviços religiosos e administrativos também, né? Geralmente eram muito ricos, graças às oferendas feitas pela população. A população também tinha essa devoção em relação aos sacerdotes. Aqui a gente vai ver também um pouco da questão do militarismo e dos comerciantes, né? Na página 75. Ele vai falar que os artesãos egípcios eram conhecidos no mundo antigo com a madeira, que eles faziam bastante brinquedos móveis e também a questão de embarcações, tá vendo? Com adobe, areia e pedra. Construíam casas e palácios. E também era muito utilizado o ferro. Na época também já se utilizava a questão do ferro aí, confeccionava armas e instrumentos para batalhas e carroças também de combate, né? A gente pode observar. E outra coisa também muito importante, eles utilizavam muito os metais para fazer joias, sobretudo joias preciosas. São joias bem cobiçadas e bem apreciadas, mas que eram como é que a gente pode dizer, de resumo da grande elite egípcia, assim podemos chamar. Na página 76 do livro de história, eles vão discutir os camponeses e os escravos. O que a gente pode entender entre os camponeses, chamados no Egito Antigo de felás, era assim eles eram denominados, constituíam a maioria da população, assim como existia também na Grécia, na Roma, tinha como a gente pode dizer, essa base, essa camada social, né? São as pessoas que são mais, podemos dizer assim, uma população que tinha uma vida muito difícil, né? As propriedades agrícolas, eles faziam todo tipo de serviço, desde o plantar, o arar, o colher, os canais, e também construir e conservar a cidade, a colheita, o terreno. Eles eram bem exigidos em relação a essas manutenções. E em troca, eles recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam. A gente pode observar que isso existia também na Idade Média. Então, a gente pode como é que eu posso dizer? Construções ao longo do tempo que sempre elas se perduraram, entendeu? O período passa, mas sempre existe resquícios de uma sociedade antiga. Ainda hoje existe dentro da nossa sociedade. A gente pode observar também que, além deles receberem uma pequena parcela daquilo que eles produziam, e ainda tinham de pagar os impostos ao imperador, justamente em produtos. Eles pagavam em cereais, ou seja, o que eles armazenavam, o que eles tinham, eles ainda tinham que passar uma porcentagem para o faraó. E isso, para vocês verem como era bem difícil, bem complicado. A gente entende também que, além disso, eram obrigados a trabalhar em obras do governo, entendeu? Era compulsório, eles não eram voluntários, eles eram praticamente obrigados. Como abrir estradas, limpar canais, transportar pedras para carregar para construções. Então a gente pode observar, tem uma figura aqui, se vocês acompanharem no livro, né? Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e faziam os trabalhos mais pesados e perigosos das minas e das grandes obras públicas. Você pode observar na figura aqui os escravos egípcios trabalhando na terra, né? Na obra. E na página 77 ele fala um pouco sobre a religiosidade egípcia. É um campo que, acredito eu, que é muito importante, a gente tem o conhecimento, e que a professora sempre, em sala de aula, ela procura trabalhar alguns pontos, e esse é um dos pontos importantes, que eu acredito que a gente deve estar focado, trabalhando bem, que isso requer uma atenção, que pode ser questão de prova, da prova do SAEB. Então, essas questões econômicas, políticas, religiosas, a gente sempre bate em cima porque são corriqueiras que podem ser cobradas.
A religiosidade era um traço fundamental da sociedade egípcia. Entendeu? Os egípcios eram politeístas, como eu falei, né? E acreditavam em vários deuses. Aqui cita algum nome de um dos deuses: Amon, criador do universo, Osíris, Horus, e Anubis, tá entendendo? Seus deuses eram representados de forma humana. A gente pode observar aqui na cultura egípcia existem muitos modelos, existem muitas questões religiosas retratadas de forma bem humanizada, bem próximo do que é o ser humano. Conforme outras esculturas também, eles exibem muito fotos que você tem a figura metade homem, metade animal. Eles faziam dessa forma e também somente com a forma animal, como a própria Anubis, né? Os egípcios acreditavam que existia uma vida após a morte e que todas as pessoas ao morrer eram julgadas em um tribunal. Então eles tinham o livro dos mortos, que era um conjunto de textos nos quais o morto impunha suas qualidades e pedia absolvição aos deuses Osíris. A gente tem uma arte aqui, a gente observa na folha de papiro, como vai se situar na página 77, onde ele representa isso, as pessoas, o julgamento, a fila, o rei, o deus, o rei julgando as pessoas que deveriam ir para a balança e serem julgadas aptas ou não à vida eterna. Na página 78, ele fala um pouco sobre essa absolvição. Aqui vai falar que, em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo a qual pertencera, mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo tivesse conservado. Isso explica que os egípcios eles desenvolveram a técnica da mumificação. É uma técnica egípcia bem antiga, onde se caracteriza por enrolar, né, embalsamar o corpo ali com uma espécie de atadura. E a múmia era colocada num sarcófago, um baú, né, parecido com o caixão que se utiliza hoje. Sarcófago, este custo era uma urna funerária e conduzido para o túmulo. E até lá costumava-se deixar vários objetos, joias, armas, alimentos. E posteriormente se acreditava que o egípcio teria grande utilidade. A riqueza e a variedade dos objetos dependeriam das condições. A gente sabe que a gente trabalha em cima de novas metodologias de pesquisa, de estudo, e se tem a colocar. A gente pode utilizar até os filmes, né, os quadrinhos que expressam isso muito bem. Um filme, por exemplo, existe um filme dos anos 2000, A Múmia, acho que tem uma, duas ou três, que ela representa bem isso, entendeu? Essa questão deles irem à caça aos tesouros antigos do Egito Antigo, porque eles sabiam que naquele tempo existia essa questão da mumificação e que sempre essas mumificações elas eram rodeadas de materiais preciosos, principalmente como joias e objetos de grande valor. A gente tem a característica do rei de Kush. A gente tem um trabalho muito importante também, não só dentro da história, como pesquisador, como estudo histórico, para narrar um pouco sobre esse período, mas também a gente tem a figura do arqueólogo, né? Que a arqueologia, sabe-se que a arqueologia trabalha muito com essa questão de descoberta também, de exploração da área, do contato com, juntamente com a pesquisa em relação a se tratar de procurar esses artigos bem antigos, trabalhando em cima dessa questão dos materiais do Egito Antigo.
a gente pode entender que o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política eram feitos através de escolhas, mas essas escolhas o livro vai trazer que a escolha do rei, os cuxitas escolhiam seu rei de um modo original, tá entendendo? De um modo, inicialmente, os líderes das comunidades votavam naquele que consideravam mais preparados para o cargo de rei e em seguida lançavam somente ao chão para perguntar aos deuses da cidade se a escolha era certa. Em caso de confirmação, realizavam uma festa e coroavam o novo rei. Se o rei tinha uma guarda permanente para protegê-lo, era auxiliado por alguns grupos de altos funcionários, como chefes, tesoureiros, escribas, comandantes. No reino de Cush, o ofício de militar era valorizado. Então, tal que a gente observa que existiam uns arqueiros, né? Aquelas esculturas, aqueles arqueiros de barro, de cera, todos lá enfileirados, como perfilados ali em uma forma de comando, de tropa. Então, eles tinham essas organizações dentro, né? A gente pode trabalhar. E também o que a gente pode falar um pouco sobre a economia e a sociedade. Enquanto a capital foi na pá, na pata, a principal atividade econômica dos cuxitas era a pecuária. Eles criavam cavalos, domesticavam caprinos, ovinos, tanto para o trabalho na terra, como também para a domesticação. O uso, sobretudo, no transporte de produtos também era bem importante. A riqueza era medida de uma pessoa pelo tamanho do seu rebanho. Né? Com a mudança da capital para Meroé, onde as chuvas eram mais regulares, houve um aumento na área de terra irrigada e uma expansão da agricultura. Então, era a questão de trabalhar a agricultura no Egito Antigo, eles sempre procuravam territórios mais férteis, mais abrangentes. Tá entendendo? E o que a gente pode observar também, as figuras de joias, anéis, coisas bem antigas, braceletes com imagens de deuses. É riquíssimo a cultura egípcia, o detalhe das joias, como eles preparavam, como eles esculpiam em anéis, símbolos, imagens de deuses, eram bem detalhados. Boa parte do artesanato era vendido para outras regiões do mundo antigo. Então a gente teve como eu posso dizer, uma expansão, muitos objetos se espalharam pelo território. Então, ainda hoje se acredita, né, nesse mito do tesouro egípcio, onde possa existir um lugar que tenha bastante ouro, né? Os filmes retratam aí as pirâmides, onde a gente pode observar que é retratado em histórias e filmes. Então, era voltado para a questão da riqueza, né, do Egito Antigo. Aí, pessoal, em um outro momento eu vou estar gravando um vídeo resolvendo as atividades, para a gente reforçar o que já foi visto em sala de aula e para a gente poder trabalhar essa questão que foi dita aqui e colocar em prática no dia da avaliação. A gente sabe que está vindo aí as provas do SAEB, né? A gente tem que estudar esse livro aqui, como o professor indicou, que é importante, gente. A gente poder estar antenado, a gente poder estar inteirado em relação a essas avaliações. Então, a gente se vê no próximo momento, que eu estou gravando mais vídeos aí, com mais revisões, como a professora solicitou. A gente vai falar um pouco sobre os próximos capítulos, Grécia, Roma, algumas coisas venha cair na prova também mais adiante. Vamos estudar os índios nas Américas, vai ser bem interessante. Eu espero que esse momento vocês tenham aproveitado para absorver um pouco de conhecimento aí e a gente colocar em prática em sala de aula. E é isso aí, obrigado.